A gente vai falar agora um pouco das opções que a gente tem para trabalhar com arquivos do Microsoft Excel dentro do UiPath. Então vamos aqui na janela de Activities e vamos pesquisar por Excel. Podemos ver aqui que ele tem um grupo de atividades que tratam do processamento dentro do Excel e um grupo que trata do Excel como uma tabela de dados. Aqui no grupo processamento, a gente tem a Activity Autofill Range, que serve para preencher um conjunto de células usando uma regra qualquer, uma fórmula. Por exemplo, você tem uma fórmula de cálculo e você quer que essa fórmula seja copiada para todas as demais linhas. É com essa Activity aqui que a gente consegue fazer isso. Nós temos a Copy and Paste Range, que é um copia e cola, como a gente já conhece. Temos a Execute Macro, que é interessante conhecermos, pois pode ser muito útil quando a gente utiliza macros do VBScript, com rotinas de automação do SAP, por exemplo. Você não necessariamente tem que reescrever todas as suas automações, seja com SAP Script ou com VBScript, então você pode chamar a macro do SAP ou do VBScript por essa Activity aqui. Só lembrando que essas Activities que a gente está vendo aqui, elas dependem da instalação do Microsoft Excel na máquina em que o robô for ser executado. Temos aqui as Activities que nos permitem inserir e excluir colunas e linhas da aba Excel. Uma Activity bastante usada, que é a Lookup Range, que permite que a gente busque uma determinada informação que esteja em algum lugar, em alguma célula da planilha. Temos também o Remove Duplicate Range, que é basicamente uma função do próprio Excel, que ele usa aqui para remover linhas que sejam iguais, que sejam duplicadas. Aqui no grupo Table, se você fez alguns dos meus cursos lá de UiPath, nós vimos já grande parte dessas Activities, como Append Range, para criar uma linha na planilha, mesmo que não exista planilha, ele vai lá e cria essa planilha para adicionar a linha. A Close Workbook, para fechar o workbook, ele fecha a planilha, mas mantém o Excel aberto. Isso pode ser útil por conta do processamento. Muitas vezes, abrir a aplicação do Excel pode ser demorado. Então, a gente pode fechar só a planilha e deixar o aplicativo aberto. Assim, quando a gente for abrir outra planilha, o processo é bem mais rápido. A Copy Sheet e Delete Range, os nomes eles são bastante sugestivos, né, para copiar e deletar várias células. O Excel Application Scope, que é Activity, que é container dessas demais funções aqui, na verdade, a gente arrasta para cá. Excel Scope define qual é o workbook, qual é a planilha que a gente está trabalhando, e aqui dentro do corpo do é que a gente vai colocando as demais activities que a gente está vendo aqui. Uma activity que você deve atentar, pois pode ser que seja uma questão aí da prova, é a Get Cell Color. Olha que interessante, a gente pode recuperar a cor de uma célula e deixar isso registrado em uma variável do tipo color. As três seguintes, Get Select Range, pode ser usada para robôs atendidos, onde um usuário marca um conjunto de células, então o robô copia a informação dessas células e realiza alguma ação. Get Workbook Sheet pega o nome da aba que está selecionada e traz para a gente. A Get Workbook Sheets, que aqui no caso já no plural, ela cria um vetor com o nome de todas as abas que estejam disponíveis na planilha. Read Cell, ele lê uma célula. Read Cell Formula,
lê uma fórmula da célula, em vez de ler o conteúdo textual, a Read Cell lê o conteúdo textual. A Read Cell Formula já lê a fórmula que está nessa célula. A Read Column, que cria um enum do conteúdo de toda a coluna especificada. A Read Range, que lê os dados de um range definido. A Read Row, que é semelhante a Read Column, só que para os dados da linha. Save Workbook, para salvar a planilha. A Select Range, que faz uma seleção de um conjunto de células. Set Range Color, a gente pode aqui setar a cor de um range de células, de uma célula ou de um range. A gente pode, por exemplo, usar a informação que a gente jogou na variável de saída da getCellColor e usar como entrada para colorir um range de células. A WriteCell e a WriteRange a gente teve a oportunidade de utilizar. Principalmente a WriteRange, porque a gente pode pegar dados de uma tabela na memória e o robô vai gravar como um range de dados no Excel. O importante, nós falamos de muitas funções e activities. Você não precisa decorar cada uma, até porque os nomes são, em sua maioria, bastante sugestivos. Mas é importante que você saiba do que nós temos de opções da ferramenta que é possível fazer na construção de um robô, porque isso vão ser questões que vão cair nas provas. Ok? A gente se vê daqui a pouco.